noite, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aí com esta série O Desejado de Todas as Nações, né? Cada semana estamos a estudar aí um capítulo da vida de Jesus Cristo no livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. Estamos aí no capítulo 14, que se intitula Achamos o Messias, tá bem? Então vamos continuar aí a nossa série, né, sobre a vida de Cristo, né? Então vamos lá. Logo após que Jesus foi batizado, logo após que Jesus foi tentado, né, e obteve a vitória no deserto, né, aí então, de fato, Jesus começa o seu ministério público, né? Jesus, com a vitória no deserto sobre Satanás, ele inicia o seu ministério terrestre, seu ministério público, né? Salvando e curando e abençoando pessoas, né? Aqui neste capítulo, achamos o Messias, né? Ellen White destaca os primeiros contatos pessoais que Jesus teve, né? Que revelam quem é Jesus, quem foi Jesus, né? Quem é Jesus, quem foi Jesus, e revela o seu chamado transformador, né? E não só, mas que mudou a vida daquelas pessoas para sempre, né? E a obra de Cristo, então, depois do deserto, depois da vitória dele sobre Satanás, né, começa de maneira simples, humilde, porém poderosa, né? Logo ali nos primeiros contatos, né, que ele vai tendo, não há multidões, não há espetáculos, né? Mas por meio desses relacionamentos individuais, pelas curas, pelas palavras, pelas multiplicações, né? Pelos sermões que Jesus fazia às pessoas, né? Tudo isso deixava e causava um impacto tremendo positivamente na vida das pessoas, né? Por exemplo, um dos primeiros contatos que Jesus teve, né, foi com o seu primo João Batista, né, logo após aí o batismo de Jesus, né? Até mesmo no batismo de Jesus, né, João Batista reconhece aquela figura que está vindo em sua direção, né, e logo pronuncia claramente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, né? João 1,29. E numa outra ocasião, próximo, um pouco distante do batismo, dois discípulos de João Batista, né, ao ouvirem essas palavras, né, que foram pronunciadas por João Batista, né, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, devido à força dessas palavras, dois dos discípulos de João Batista decidem prontamente obedecer a Cristo, né, seguir a Jesus Cristo, né? Ellen White destaca que o verdadeiro ministério de Jesus e o ministério também pastoral, né, sempre deve apontar para Cristo Jesus. Sempre. Isso não se discute. O ministério de Cristo Jesus e o nosso ministério, né, o ministério pastoral,
deve sempre apontar para a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo e não para nós. Né? Isso ela deixa muito bem claro. Né? E aí, então, vem o convite, né? Vinde e vede, né? Então aí Jesus, como eu disse, nos seus primeiros momentos de ministério público, ele não apresenta nenhum discurso elaborado, requintado, né? Ele faz um convite simples, né? E transformador, que está lá em João 11, verso 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Né? E então, né, Jesus passa tempo com os discípulos e os discípulos passam tempo com Jesus. E essa convivência acaba sendo benéfica para os novos seguidores de Jesus Cristo, né? E não só, mas também para as convicções que aqueles novos seguidores adotaram, né? Eles tinham um estilo de vida, um comportamento, ideias, né, diferentes, né? Mas quando eles estavam em contato com o Messias, com o Cristo, né, tudo isso foi mudado, tudo isso foi transformado. Né? A fé de cada um desses discípulos que logo depois vieram a se formar em 12, né? A fé nasceu por meio do contato pessoal com Cristo Jesus. Né? E é o que nós devemos fazer. Né? Entrar em contato pessoal com Cristo Jesus. Né? Pedir cura, pedir milagre, pedir bênção, pedir segurança, né? Pedir sabedoria, né? Implorar a presença de Cristo na nossa vida, tudo isso faz parte. Né? André e Pedro foram aí os dois primeiros discípulos, né, que a Bíblia menciona de Jesus. Né? Eles eram discípulos de João e se tornaram discípulos de Jesus. Né? A fé que se multiplica. Né? André, ao reconhecer Jesus, corre velozmente para partilhar a notícia. E aí vem o título deste capítulo, né? Achamos o Messias. É assim que André descreve lá em Mateus, né? Achamos o Messias. Né? Ele leva Pedro também a Jesus, mostrando que quem encontra Cristo naturalmente leva outras pessoas a Cristo Jesus. Então, quem tem um encontro com Cristo não guarda isso para si, mas leva isso adiante. Né? Jesus então olha Pedro e vê não apenas quem ele é ali na hora, ele não vê apenas quem Pedro é ali na hora, né? Mas ele olha Pedro e ele olha o que ele pode ser nas mãos de Jesus Cristo. Né? Então Jesus tem um olhar imediato de quando a pessoa chega até Jesus, e Jesus tem um olhar a longo prazo. Né? O que aquela pessoa pode se tornar nas mãos de Cristo Jesus. Né? Mais duas pessoas, Filipe e Natanael, da dúvida para a fé. Né? Primeiramente, Filipe reconhece também Jesus,
né? E ele convida Natanael, a mesma semelhança, né, com André, também se revela na vida de Filipe. Ele reconhece Jesus Cristo e leva Natanael para também seguir Jesus, né? Mas Natanael era um pouco cético, era um pouco ateu, digamos assim, né? Porque logo de cara ele faz a pergunta, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso a gente encontra lá no Evangelho de João, né? Tanto a André e Pedro, tanto Filipe como Natanael também se encontram aí em João, tá? João capítulo 1, né? Em diante ali, mais para a parte final ali do capítulo, ok? Então tem esses quatro personagens, André, Pedro, Filipe e Natanael, né? Mas depois, durante o encontro, enfim, né? Aí Natanael muda de opinião. Natanael diz assim: Rabi, tu és o filho de Deus. Né? Em grego, Rabi quer dizer mestre. Então ele reconhece a messianidade de Jesus Cristo ao declarar: Rabi, tu és o filho de Deus. Né? Então, olha só, a autora americana, né, Ellen White, deixa muito bem claro que Cristo conhece cada coração. Né? Cada coração. Jesus conheceu o coração de André, Jesus conheceu o coração de Pedro, Jesus conheceu o coração de Filipe e Jesus conheceu o coração de Natanael. E Jesus conhece o seu coração e o meu coração. Né? E por conhecer o nosso coração, ele quer agir juntamente com o Espírito Santo em nossa vida para vencer as dúvidas com verdade e graça, com verdade e paz, com verdade e alegria, com verdade e salvação, com verdade e perdão, com verdade e amor. Jesus quer, juntamente com o Espírito Santo, vencer todas as dúvidas de nossa vida. E a mensagem central que ela deixa do capítulo é o seguinte: o reino de Deus começa com encontros pessoais, né? Com encontros reais e com encontros pessoais, né? Cristo chama pessoas, meus queridos, como eu e você, pessoas comuns, pessoas que aos olhos do mundo pouco temos valor, mas ele nos pega, ele nos chama, ele nos capacita e ele nos transforma em testemunhas vivas do amor de Deus. É isso que Deus faz comigo, é isso que Deus faz com você. A fé é verdadeira, a fé é genuína, ela motiva-nos à missão. Quando André entrou em contato com Cristo, quando André reconheceu Jesus, ele não ficou por aí, ele cumpriu a missão levando Pedro. Quando Filipe foi a Cristo Jesus, ele não guardou isso para si. Ele cumpriu o ID de Jesus Cristo. Levando quem? Levando Natanael. Né? E eu faço uma pergunta para você. Talvez eu esteja falando para alguém que é bastante missionário, né?
ou também estou a falar para alguém que não é missionário, mas que tem ido a Cristo Jesus, né? Aí é que está a pergunta. Quem você tem levado aos pés de Jesus? Ou, melhor ainda, quem você deseja levar aos pés de Jesus este ano de 2026? Quem? Coloque aqui nos comentários o nome de uma pessoa, de um familiar, de um amigo, da namorada, do esposo, da esposa. Coloque aqui, vamos orar para que você consiga levar esta pessoa aos pés de Jesus este ano, né? O ano está apenas começando. Hoje estamos no dia 18 de janeiro, né? Então temos muito chão ainda pela frente, em nome de Jesus. Quem você deseja levar este ano aos pés de Cristo Jesus? Porque não adianta nada irmos a Cristo, mas não cumprirmos a missão, né? André reconheceu Jesus e ao ele reconhecer Jesus, ele reconheceu que precisava de cumprir a missão. Assim foi com Filipe e assim é conosco também, né? Nós precisamos ir a Cristo e não só, mas pedir que Ele nos ajude a levar alguém para Cristo neste ano de 2026. Tá bem? Sabe por quê? Porque encontrar Jesus muda todas as nossas percepções a respeito de Jesus. Muda tudo em nossa vida. Porque Jesus nos transforma. Jesus nos ama. Jesus deseja que nós cumpramos a missão que é dele, mas que ele confiou a mim e confiou a você, né? E pode ser por todas as formas. Hoje temos inúmeras formas, meus queridos. Presencial e online, né? De meios, métodos, né? Para levar Cristo Jesus às outras pessoas, né? E temos o método dos métodos. A pessoa que está por trás de cada método. A maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Este não pode faltar. Podemos ter o método, com certeza, temos de ter, né? Tá tudo certo. Podemos ter a pessoa de Deus Pai, podemos ter a pessoa de Deus Filho, mas nós não podemos deixar de ter a pessoa maravilhosa do Espírito Santo em nossa vida, pois é Ele que nos impulsiona para a missão, né? Quem encontra Cristo, meu querido, minha querida, não guarda, não acumula experiência para si, né? A boa notícia tem de ser levada ao coração das pessoas. Tem de ser levada ao coração das pessoas. A fé em Jesus tem de ser levada ao coração das pessoas, né? E a pergunta que eu te faço nesta noite, antes de poder encerrar este conteúdo abençoado, é: você já encontrou o Messias? Você já encontrou a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo? A pessoa maravilhosa de Deus Pai, a pessoa maravilhosa de Deus Espírito Santo? Você já encontrou ele? Talvez eu esteja falando para pessoas que conheçam a respeito de Cristo Jesus, mas ainda não teve um encontro com Cristo Jesus. Este é o momento de termos um encontro com Cristo Jesus, tanto eu quanto você, né? Hoje
Cristo diz a mim e Cristo diz a você: vinde e vede, vinde e vede. Estas são as palavras carinhosas de Jesus para todos nós, para mim e para você. Permita, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus transforme a sua vida e torne-se também alguém que com certeza pode dizer: achamos o Messias. Né? Um amigo meu chamado pastor Luiz Gonçalves, creio que você deve conhecer, ele tem uma frase e quero repetir esta frase. Né? Não basta ser adventista, tem de ser evangelista. Amém? Então, não basta apenas ter a mensagem em nosso coração. Claro, isso é fundamental, né? Porque ninguém dá o que não tem, né? E se somos adventistas do sétimo dia, professamos fé em Jesus, devemos levar aquilo que conhecemos, aquilo que recebemos de outras pessoas, né? Devemos partilhar o conhecimento que foi chegado até nós com outras pessoas, né? Para que as outras pessoas consigam e possam dizer: achamos o Messias. Da mesma maneira que nós um dia dissemos, né, achamos o Messias, também outras pessoas após eu e você também dirão esta mesma frase: achamos o Messias. Tá bem? E se este conteúdo abençoou tua vida, por favor, não deixe de dar o like, de partilhar com outras pessoas e também de se inscrever no nosso canal. Tudo isso fortalece o algoritmo do YouTube, né? E ele entende que este material, este conteúdo teve uma boa apreciação da sua parte, né? Porque tudo aquilo que nós fazemos, tanto eu quanto a minha esposa, fazemos para vocês, né? O canal só existe porque você existe, né? Demonstrou, porque você demonstrou interesse em saber mais a respeito de Cristo Jesus, né? Então isso move meu coração, isso me emociona também, né? Falar de Cristo, falar daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi ao longo dos anos, né? De minhas experiências pessoais também, né? E tudo isso fortalece a mim, continua fortalecendo a mim e continua também de alguma maneira fortalecendo a ti, né? E que Deus abençoe, que Deus nos dê aí um restante de semana feliz, né? Cheia das bênçãos de Deus. Um forte abraço e até a próxima.